Olá, graça e paz. Eu sou Luiz Oliveira e este é o canal Auxílio EBD. Chegamos na lição de número 6 da revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD. O título desta lição é A Mordomia da Adoração. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos aqueles que estão assistindo os nossos vídeos, nos apoiando com as vossas orações, comentando, compartilhando os nossos vídeos. Muito obrigado pelo teu apoio e pelo teu suporte. Que Deus continue abençoando a sua vida. Como texto áureo para esta lição, temos o texto de João, Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículo 23, e nos diz: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Repetindo, João capítulo 4, versículo 23. A verdade prática nos ensina: Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades. A leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo São João, no capítulo 4, versículos 19 ao 26. João, capítulo 4, versículos 19 ao 26. Acompanhe conosco. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. Então, meus amados irmãos, nesta aula trataremos do assunto da mordomia da adoração. Adoração é um assunto que em muitos lugares está sendo, de certa forma, esquecido, pois muitos estão dando mais valor a outras situações, outras partes, outras vertentes do Evangelho, e estão se esquecendo desta tão importante atribuição que Deus deixou para a sua igreja, a adoração. Nesta aula, então, estaremos meditando um pouquinho a respeito dessa mordomia tão necessária para a Igreja do Senhor em nossos dias. O objetivo geral desta lição é mostrar que Deus procura os verdadeiros adoradores. Como objetivos específicos temos, primeiro, conceituar a palavra adoração, que é referente ao tópico número 1 da lição. Segundo, explicar como adorar a Deus. E, por fim, pontuar gestos e atitudes na adoração a Deus. Vamos então, meus amados, começar agora na introdução. Segundo o pastor Elienay Cabral, as 3 principais missões da Igreja na Terra são a evangelização, o ensino da palavra e a adoração. Esta tríade representa as dimensões do relacionamento cristão: relacionamento horizontal, relacionamento central e relacionamento vertical. A evangelização está relacionada à missão horizontal da igreja, a igreja e o mundo. O ensino das Escrituras diz respeito à missão central da igreja, a igreja e seus membros. E, por fim,
a adoração representa a missão vertical da igreja, a igreja e o seu Deus. Nesta lição trataremos da mordomia da adoração, um privilégio deixado por Deus para nós, igreja, ao qual devemos zelar até a volta do Senhor Jesus Cristo para buscar-nos, para morarmos com Ele. Mordomia da adoração. Começando então na introdução. No Antigo Testamento, só se podia oferecer culto no tabernáculo ou no templo. Realmente, meus irmãos, no Antigo Testamento, era possível ou era permitido apenas oferecer sacrifícios no tabernáculo ou no templo. Apesar de que nós temos menção do primeiro sacrifício de adoração ao Senhor ali no livro de Gênesis, no capítulo 4, onde a Bíblia registra os sacrifícios oferecidos por Caim e por Abel. Aqueles sacrifícios, pelo contexto ali do texto de Gênesis 4, não eram sacrifícios pelo pecado, e sim sacrifícios de adoração ao Senhor. Então nós vemos, meus irmãos, que a adoração já começou lá atrás, no início da história da humanidade. Porém, com a lei, estes sacrifícios ou esta adoração, ela foi normatizada. Deus apresentou através de Moisés as normas pelas quais o seu povo deveria adorar ao seu Deus. O que precisa ficar bastante claro, irmãos, para todos nós, é que a adoração ao Senhor não é do jeito que nós queremos. A adoração ao Senhor, assim como todas as outras coisas que se referem ao nosso relacionamento com Deus, precisam seguir algumas regras, precisa seguir alguns princípios. Nós não podemos adorar a Deus do nosso jeito. Nós não podemos adorar a Deus com aquilo que nós achamos que é bom ou aquilo que nós achamos que seria legal, entre aspas, legal, né, como dizem alguns. Mas sim, nós temos que obedecer os próprios pré-requisitos do Criador nessa questão tão importante que é a adoração. Nós vemos, por exemplo, que ali no livro de Levítico, a partir do capítulo 1, Deus, através de Moisés, estava normatizando, ou seja, trazendo regras e normas para o oferecimento de sacrifícios para Ele. Então percebam que todo o nosso relacionamento com Deus precisa estar de acordo com a sua palavra. Nós não podemos, irmãos, ficar inventando moda, inventando novos jeitos de adorar ao Senhor. Não. A adoração já está clara na Bíblia Sagrada. O jeito de adorar, os meios de adorar já estão claros e determinados pela Bíblia. Não precisamos surpreender a Deus, até porque nós não conseguimos surpreender a Deus, como dizem alguns por aí, né? Surpreenda a Deus. Irmãos, ninguém surpreende a Deus. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. E dentro da sua onisciência existe uma característica chamada presciência. Ninguém surpreende a Deus. Deus já sabe de tudo o que vai acontecer. Então percebam, nós não precisamos surpreender a Deus, nos esforçar para isso, porque Deus já sabe de todas as coisas. Aquilo que nós nem ainda falamos, mas tão somente pensamos no coração, Deus já sabe. Então não há como surpreender a Deus. Não precisamos ficar gastando tempo tentando inovar o nosso relacionamento com Deus, não. O que nós precisamos é renovar a nossa aliança, renovar a nossa predisposição de servir ao Senhor e louvar e adorar ao seu santo nome. Mas não precisamos, irmãos, inovar, porque a Bíblia é a nossa diretriz, a nossa regra de fé e prática para servirmos ao Senhor, nosso Deus. Continuando então, no novo e do ponto de vista espiritual, Jesus Cristo aprofundou o sentido de adoração conforme a narrativa do evangelista declara. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João 4:23. Nesta lição, veremos que, diferente do Antigo Testamento,
A mordomia da adoração no novo se realiza em espírito e em verdade. Precisaremos trabalhar um pouquinho mais, meus irmãos, nessa questão de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. De acordo com o que vimos na lição 3, o homem se relaciona com Deus através do seu espírito, porque o próprio texto de João 4 nos diz: Deus é espírito e importa que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, a parte humana, a parte da tricotomia humana que se relaciona com Deus, que tem comunhão com Deus, é o nosso espírito. Acontece que, quando nós não servíamos ao Senhor, quando estávamos debaixo da ira de Deus, porque éramos desobedientes à palavra do Senhor, que é o meu caso, por exemplo, o nosso espírito estava morto, estava sufocado pelos desejos e pelo domínio da carne. Então o nosso espírito não tinha como se relacionar com Deus, até porque nós ainda estávamos afastados de Deus. Mas a partir do momento em que o Evangelho nos alcançou, a partir do momento em que demos ouvidos ao Evangelho e aceitamos a Cristo como nosso Salvador, a partir deste momento o nosso espírito foi revivido. Hoje o nosso espírito é vivo e através do nosso espírito é que nós nos comunicamos, é que nós temos comunhão com Deus Todo-Poderoso. Paulo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 16, que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então percebam, meus irmãos, que o Espírito Santo se comunica com quem? Com a nossa alma? Não, ele se comunica com o nosso espírito. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então que fique claro para todos os irmãos que o nosso relacionamento com Deus se dá através do nosso espírito, porque Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então que fique claro este conceito para todos os irmãos, que é o nosso espírito quem se comunica com o Espírito de Deus. Quando falamos então em adorar em espírito, significa justamente isso, é o nosso espírito que se comunica com Deus. Não é uma adoração apenas de boca, não é uma adoração apenas de mente, não é uma adoração apenas corporal, de levantar as mãos, fechar os olhos e cantar alguma coisa, não. Adorar em espírito é justamente no mais íntimo do nosso ser, levar uma adoração ao Senhor, levantar um louvor àquele que fez tanto por nós. Este é o primeiro ponto. E o segundo ponto é em verdade, adorar em verdade. Quando falamos adorar em verdade, temos que analisar pelo menos 2 pontos. O primeiro deles é esta verdade significa adorar ao Senhor de acordo com as diretrizes da palavra de Deus. Como eu estava dizendo no começo, não podemos, meus irmãos, tentar inovar a questão da adoração. Devemos adorar a Deus de acordo com o que a palavra do próprio Deus nos ensina. Adorar a Deus em verdade, então, significa adorar a Deus do jeito que Deus espera que nós o adoremos, sem inovação, sem invenções humanas. Vocês se lembram do que aconteceu com os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, que foram se apresentar diante de Deus para adorá-lo, entre aspas, com fogo estranho. O que significa, meus irmãos, o fogo estranho? Algo que Deus não ordenou que eles fizessem. Algo que eles levaram diante do Senhor que não era santo, não era o que Deus havia pedido. E o que aconteceu com eles? Infelizmente, eles foram fulminados diante do Senhor. Isso é uma ilustração muito forte para nós, para que nós não tentemos levar diante do Senhor aquilo que Ele não espera ou aquilo que Ele não aceita que nós levemos. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente na lição em relação às músicas. Antigamente existiam as chamadas músicas sacras, as músicas de adoração ao Senhor, as músicas realmente que serviam de adoração ao Senhor. Hoje em dia, com as inovações que nós estamos vendo em muitos lugares, estão se utilizando músicas consideradas mundanas. Colocam-se
ritmos mundanos, ritmos que fazem muito bem para o nosso corpo, no sentido de balançar, de sentir vontade de dançar. Colocam-se algumas palavras evangélicas falando de Deus, falando do Senhor Jesus Cristo, e acham que estão louvando ao Senhor. Para nós assembleanos, isso, irmãos, nada mais é do que apresentar diante do Senhor fogo estranho. Como que nós pegaríamos um rock and roll e apresentaríamos diante de um Deus santo? As raízes do surgimento do rock and roll estão diretamente ligadas ao inimigo das nossas almas. Nós não podemos pegar algo usado para adorar o inimigo, para adorar o nosso Deus. Então percebam, irmãos, nós temos que adorar ao Senhor em verdade, de acordo com as orientações da palavra de Deus. O segundo ponto a ser considerado nessa questão de adorar ao Senhor em verdade significa com a nossa postura de adorador. Acabamos de comentar sobre essa questão de fechar os olhos, levantar as mãos e cantar alguma coisa, como é o normal em muitos louvores que nós vemos e ouvimos nas igrejas. Mas, irmãos, o louvar ao Senhor é muito mais do que levantar as mãos. O louvar ao Senhor é muito mais do que fechar os olhos, balançar o corpo e cantar um corinho para louvar ao Senhor. Adorar ao Senhor é muito mais do que isso. Deus foi muito severo com esta questão de adorar sem saber o que está fazendo. O próprio Senhor Jesus disse, como eu já mencionei anteriormente, que a mulher samaritana, que os samaritanos adoravam o que não sabiam, o que não conheciam. Eles adoravam por costume, eles adoravam porque sempre ouviram dizer que deveriam adorar, mas eles não sabiam o que estavam fazendo. No livro de Isaías, no capítulo 29, versículo 13, na versão Nova Almeida Atualizada, diz assim, acompanhe. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados pelos homens. Percebam, louvando com a boca, louvando com os lábios, mas o coração longe do Senhor. Isso, irmãos, não é adorar em verdade. Isso não é a verdadeira adoração ao Senhor. A verdadeira adoração é quando colocamos nela o nosso coração, quando o nosso ser louva e exalta e adora ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Não apenas os meus lábios, não apenas a minha voz, mas o meu coração, os meus braços, a minha cabeça, o meu corpo, todo o meu ser louve e adore ao Senhor nosso Deus. Esta é a verdadeira adoração. Às vezes vemos ou sabemos de situações difíceis onde pessoas em situações difíceis de pecado, às vezes em fornicação, às vezes em adultério, às vezes em tantas outras situações difíceis, se vem dentro da igreja, levanta as suas mãos, fecha os seus olhos, começa a cantar como se estivessem adorando ao Senhor. Meus irmãos, existem adoração, segundo a Bíblia Sagrada, que Deus não aceita, que são uma abominação. Antes de nós adorarmos ao Senhor, nós temos que nos preparar para isso. Preparado está o meu coração, diz o salmista. Preparado está, Senhor. Cantarei e salmodiarei. Temos que nos preparar. O Senhor Jesus disse, olha, se você chegar no altar para apresentar a sua oferta e se lembrar que o seu irmão tem algo contra ti, deixa a sua oferta ali. Vá se reconciliar rapidamente com o seu irmão e depois volte e apresente a sua oferta. O que é isso, meus irmãos? Podemos relacionar também com a adoração. A adoração também é uma oferta diante do Senhor. E se nós vamos adorar ao Senhor, estamos devendo para o nosso irmão, a nossa obrigação, em primeiro lugar, segundo a palavra do Senhor, é ir nos acertarmos com o nosso irmão, para depois virmos adorar e oferecer sacrifício a Deus. Então percebam, o nosso relacionamento com Deus é algo muito sério. Tem regras a serem observadas.
não é de qualquer maneira. Que aprendamos, irmãos, a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Continuando então, assim, a adoração não está mais centrada no ritualismo ou simbolismo da antiga aliança, mas em Cristo. A nossa adoração está centrada agora em Cristo Jesus, nosso Senhor. O ponto central da nossa lição diz: Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades. Aqui o nosso comentarista dá uma espetada, naqueles que se acham importantes, mas que fique claro, como eu já tenho dito e repetido várias vezes, todos somos iguais diante do Senhor. O Senhor Jesus pagou o mesmo preço por todos nós, preço de sangue, e nos deu a oportunidade de aqui estarmos hoje, servindo e louvando ao nome dele. Chegamos ao tópico 1. O que é a adoração? Adoração vem do latim adorationem. No sentido etimológico, significa culto ou veneração que se presta a uma divindade. Para o cristão, a adoração é a veneração elevada, que se presta ao Deus único, que subsiste em 3 pessoas distintas na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, meus irmãos, a adoração é a nossa veneração a Deus, é o nosso oferecimento de louvor, de glórias, de aleluias, àquele que fez tudo por nós. Nós devemos a Deus a nossa vida, nós devemos a Deus a nossa saúde, nós devemos a Deus a nossa salvação. Se nós olharmos a nossa situação hoje como salvos, nós somos devedores, irmãos, de tudo. O salmista diz: eu me deitei e dormi, e acordei porque o Senhor me sustentou. Deus cuida de nós até enquanto estamos dormindo. Então somos devedores ao Senhor de tudo que temos e que somos. E Ele espera que nós o adoremos, Ele espera que nós sejamos gratos a Ele por tudo o que Ele tem feito por nós. Essa é a nossa, entre aspas, obrigação. Louvar e exaltar o Senhor pela sua bondade para conosco. Continuando, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra hebraica shaha ocorre mais de 100 vezes, significa curvar-se diante ou prostrar-se diante de Deus. Há ainda a palavra abad, que traz os sentidos de adorar, trabalhar ou servir a Deus. Esta é a perspectiva de adoração da antiga aliança. O livro de Êxodo revela que Deus mandou Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos subirem ao monte e inclinarem-se de longe, como sinal de reverência e adoração ao Eterno. Então aqui, meus irmãos, estamos indo um pouquinho rápido para tentar não ficar com o vídeo muito longo, porque ultimamente os nossos vídeos têm ficado bastante longos, com mais de 1 hora de ministração, e vamos tentar então dar uma reduzida na medida do possível, mas sem omitir nenhum ensinamento que consideremos importante. Então aqui, o comentarista dá uma pincelada sobre o significado da palavra adoração no Antigo Testamento. Segundo tópico, no Novo Testamento. O Novo Testamento registra o verbo grego proskuneo 59 vezes. Ela significa prostrar-se ou adorar, ou prestar homenagem a alguém, ou venerar, ou ser reverente, ou beijar a mão. Há também o verbo prosekuneza, que passou a significar prostrar-se como sinal de reverência, prestar homenagem. Nesse sentido, a narrativa da adoração dos magos a Jesus fundamenta a perspectiva de adoração da nova aliança. Aqui há algo interessante a ser notado, meus irmãos, que os 4 evangelhos falam muito pouco de adoração. Segundo os estudiosos, os teólogos, apesar de não ser tocado muito ou quase nada nos evangelhos a respeito da adoração ou do culto, de uma forma organizada,
Essa questão estava enraizada na cultura judaica, essa questão da adoração a Deus. Nós vemos uma menção de adoração lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 30, onde encontramos a menção de que o Senhor Jesus e os discípulos cantaram um hino antes de saírem para o Monte das Oliveiras. É apenas a única menção de louvor que o próprio Senhor Jesus cantou, um hino com os seus discípulos ali mencionados na Bíblia Sagrada. Mas que fique claro, né, segundo os teólogos, a adoração era algo que não era considerado secundário, mas era algo considerado de suma importância, mesmo não sendo citado diretamente nos evangelhos. Continuando então, outras palavras relativas à adoração. No Novo Testamento, a palavra grega latreia emprega o sentido de serviço de adoração no culto. Desta palavra vem o termo idolatria ou adoração a ídolos, prática condenada por Deus. Há também a palavra leiturgia ou liturgia, que significava serviço prestado em favor do povo. Então aqui o comentarista traz algumas definições de palavras, alguns versículos que citam, aonde estas palavras foram traduzidas como a adoração na língua portuguesa. Então vamos passando, pois essa questão de definição ficou clara para todo mundo no nosso entendimento, está claro para todos, não há dúvidas a respeito disso. Atualmente, a palavra liturgia refere-se à forma de organização do culto e seu desenvolvimento. Cada denominação cristã tem uma liturgia, em que a adoração a Deus se destaca como a essência do culto. Aqui temos que ter bastante cautela, principalmente, comentamos, se eu não me engano, na lição passada, a respeito de muito se cantar e pouco se valorizar a palavra do Senhor. Nós temos que ser equilibrados, conforme falamos na aula passada, na lição passada. O louvor é importante no culto, sim, com certeza, pois o louvor prepara o nosso coração para o recebimento da palavra. Mas nós não podemos apenas só cantar nos cultos. Temos que deixar um tempo para recebermos a palavra. Então, quando se fala de liturgia, para as pessoas que dirigem os cultos, precisa ficar claro que a palavra precisa ter proeminência. Os louvores são parte integrante do culto, mas não são as partes principais. Os louvores são importantes, mas eles não podem absorver ou cobrir todo o tempo, pois a palavra de Deus precisa ter proeminência, ou seja, ela precisa ser valorizada, no mínimo 50-50. No mínimo 50% do tempo do culto, que nos nossos cultos aqui no interior de São Paulo são cultos de 2 horas aos domingos, no mínimo 1 hora de ministração seria necessário para fazer jus à importância que a palavra de Deus tem nas nossas vidas. No mínimo 50% do tempo na ministração da palavra. Vamos para o tópico 2. Como adorar a Deus, em espírito e em verdade. Após ouvir de modo atencioso e reverente a palavra de Jesus, a mulher samaritana ficou impressionada e o reconheceu como profeta. Nosso Senhor declarou 2 coisas importantes sobre a verdadeira adoração. Primeiro, onde se deve adorar. Em segundo lugar, como se deve adorá-lo. Onde adorar a Deus? Para a mulher samaritana, o lugar correto de adoração era o Monte de Samaria. Segundo Flávio Joséfo, no período interbíblico, que corresponde aos 400 anos entre o profeta Malaquias e a aparição, a manifestação do Senhor Jesus Cristo, nesse período chamado interbíblico, que é de aproximadamente 400 anos, segundo Flávio Joséfo, nesse período interbíblico, os samaritanos construíram um templo de adoração sobre o Monte Gerizim. Essa construção, segundo Flávio Joséfo, foi para meio que confrontar o local de adoração, que oficialmente era em Jerusalém. Eles queriam confrontar, ou seja,
dizer aos judeus, por conta da sua rivalidade, nós também temos um templo de adoração a Deus aqui no Monte Gerizim, aqui em Samaria. Só que, segundo os historiadores, este templo foi destruído no ano 128 a.C. Então percebam que, dentro da tradição samaritana, eles achavam que era no Monte Gerizim que deveria adorar a Deus por conta da construção deste templo ali. Porém, o Senhor Jesus disse a ela, não, vocês estão adorando o que vocês não sabem. Ou seja, eles tomaram uma iniciativa própria de construir um templo de adoração ao Deus Todo-Poderoso, sem saber, sem consultar, sem querer saber se era da vontade de Deus que se fizesse daquela forma. Então, mais uma vez, irmãos, vem reforçar o que eu venho falando. Temos que adorar a Deus de acordo com as orientações do próprio Deus. Não podemos inventar, não podemos tentar inovar. Nós temos é que renovar e não que inovar. Continuando, para os judeus era Jerusalém. E realmente o próprio Senhor Jesus diz que os judeus adoravam o que sabiam, porque a adoração, ou seja, a escolha de Deus foi em primeiro lugar pelos judeus. Então eles tinham as orientações corretas e era em Jerusalém que Deus havia manifestado o desejo de ser adorado. Então percebam que realmente o próprio Senhor Jesus deu ali para aquela mulher samaritana as diretrizes. Não, vocês samaritanos, disse o Senhor Jesus, vocês adoram o que vocês não sabem, o que vocês não conhecem. Mas os judeus não, os judeus adoram o que eles conhecem. O Senhor Jesus, ele ajustou então o conhecimento da mulher samaritana e depois completou com algo de bastante importância, quebrando essa questão de onde adorar. Será que era no Monte Gerizim? Ou será que era em Jerusalém? Não, a partir daquele momento. Na realidade, entendemos que não foi exatamente naquele momento, mas a partir então da morte e ressurreição de Cristo, quando o Espírito Santo foi dado aos que creem, a partir dali, nós teríamos a condição de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Porque a partir daquele momento da aceitação de Cristo, o nosso espírito seria revivido e nós teríamos a condição novamente de termos comunhão com o nosso Criador. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Continuando então, entretanto, nosso Senhor revelou claramente que chegaria um tempo em que o essencial da adoração não seria o lugar geográfico, pois os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aqui então já comentamos sobre essa questão de adorar ao Senhor em espírito, adorar ao Senhor em verdade, e precisamos só reforçar a questão de nós, como adoradores, devemos entregar as nossas vidas em adoração ao Senhor, em agradecimento, em sentimento de gratidão ao Senhor pelo que Ele é e também pelo que Ele faz por nós. E é importante nós separarmos essas duas questões, adorarmos a Deus pelo que Ele é e agradecermos ao Senhor pelo que Ele faz por nós. Porque tem aquele hino que diz, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então nós, como seus filhos, temos que entender. A nossa adoração a Deus independe das situações, independe das condições, independe do momento em que nós estamos passando na nossa vida. Porque Ele é Deus. E Ele merece ser adorado. Ele merece a nossa adoração e a nossa reverência. E louvamos a Ele por conta das bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Então, meus irmãos, que fique bastante claro esta necessidade que todos nós temos de adorar e de louvar ao Senhor nosso Deus. A atitude do adorador. Além de adorar em espírito, o cristão deve adorar em verdade. Já citamos bastante sobre essa questão. Nem todo hino ou cântico ou apresentação musical é adoração a Deus. Atualmente, a partir da influência do chamado movimento gospel,
As músicas têm sido usadas de forma a exaltar artistas ou levitas. Isto é uma visão deturpada da adoração. Multidões se ajuntam em templos, estádios ou praças para assistirem shows gospel, onde a humildade e a contrição estão longe do propósito original da adoração. Aqui o comentarista faz uma ligação direta entre a adoração e o louvor. Mas que fique claro, meus irmãos, que adoração não é apenas louvor. E também não são todos os louvores que são adoração. Infelizmente, essa questão musical hoje é bastante polêmica, porque nós estamos vendo bastante gente confusa e trazendo fogo estranho para dentro das igrejas, pensando que estão adorando ao Senhor. A nossa orientação é: nós, como formadores de opinião, professores, instrutores, ensinadores, temos que ajudar os nossos alunos, os nossos irmãos, a entenderem que essa questão musical é uma questão bastante importante. Não podemos pegar ritmos mundanos e trazer para dentro da igreja achando que estamos louvando ao Senhor. Deus não se mistura. Deus, o que nós oferecemos ao Senhor não pode ser tirado de qualquer maneira. Se nós vemos, por exemplo, quando o Senhor pediu para que se fizesse o incenso santo, o próprio Deus deu os ingredientes para serem colocados no incenso. O próprio Deus deu os ingredientes. Quais eram os ingredientes? Quais eram os componentes do incenso santo? E o próprio Deus disse: este incenso é para mim. Este incenso é para louvar o meu nome, para ser queimado para mim. Ninguém faça um incenso desse para uso próprio. O que ele quer? O que queria dizer com isso? Aquilo que era direcionado a adorar o Senhor era só para o Senhor. Ninguém poderia fazer uma mistura como aquela do incenso para queimar em casa, para queimar na sua tenda, para poder sentir o cheiro suave do incenso que era para Deus. Com o louvor, com a música, com a adoração ao Senhor através da música é a mesma coisa. Nós não podemos pegar algo mundano e trazer para dentro da igreja achando que nós estamos louvando ao Senhor. E muito menos pegar algo de dentro da igreja sacro e levar para o mundo para louvar as entidades mundanas. Não. Deus espera ser louvado do jeito que Ele quer, com algo santo, com algo separado, com algo direcionado apenas para Ele. E essa, irmãos, é uma confusão muito comum hoje em dia. Muitas músicas que se dizem hinos são levadas para dentro da igreja, achando que é adoração. Mas no nosso entendimento, Deus não está recebendo, porque não é santa, não é direcionada, não é separada tão somente para louvar ao Senhor. Foi misturada, foi copiada, foi trazida de outro lugar e apresentada diante do Senhor. Tomemos bastante cuidado, temos zelo sobre esta questão de louvor e adoração ao Senhor. Deus não aceita qualquer coisa. Continuando, ora, a verdadeira adoração é em espírito e em verdade, e para a glória de Deus. Somente Ele é o centro da adoração. Aqui, irmãos, estamos sendo bastante repetitivos nessa questão de em espírito e em verdade, pois estamos encontrando essa expressão várias e várias vezes na lição. Os irmãos vão tendo paciência, né? O termo já foi explicado, os conceitos já foram explicados. Vamos seguindo. Segundo, o culto racional. Paulo escreveu aos irmãos de Roma acerca de apresentarmos-nos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Romanos 12, 1 e 2. O culto racional significa cultuar a Deus com razão de ser, motivados espiritualmente, portadores de uma sinceridade profunda. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O objetivo do culto racional é este: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, meus irmãos, precisamos separar em dois pontos. Aqui o comentarista fala, né, do culto racional, né, o cultuar a Deus com razão de ser, motivados espiritualmente, portadores, né, de uma sinceridade profunda. Ou seja, o nosso culto ele tem que ser um culto com raciocínio.
Nós temos que estar no culto sabendo o que estamos fazendo lá. Temos que estar no culto com o objetivo de adorar ao Senhor. Então, nós não podemos ser como gado levado pela multidão. Não, hoje é domingo, dia de ir ao culto, então eu vou porque é costume. Não. O nosso culto tem que ser prestado de forma racional. Não, eu vou à igreja não porque é domingo, mas porque é a minha oportunidade de louvar ao Senhor pelo que Ele é, de adorar ao Senhor pelo que Ele é, de louvar ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me feito. Então, isso, irmãos, é culto racional. Só que a segunda parte, onde o comentarista diz que o objetivo do culto é que nós experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu discordo. Por quê? Porque no versículo 2 de Romanos 12, Paulo diz uma coisa antes. Paulo diz, olha, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, pelo que o próprio Paulo diz em Romanos 2, o objetivo do culto não é o que o comentarista está dizendo aqui, né? Experimenteis qual seja a boa. Mas sim, o experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se dá quando nós não nos conformamos com o mundo, mas sim temos o nosso entendimento transformado. A partir daí é que sim, nós vamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas não é em relação ao culto, e sim em relação a termos o nosso entendimento transformado, de forma que nós não nos moldemos com o mundo, de forma que nós não tomemos a forma do mundo, tomemos o molde do mundo, e sim sejamos diferentes. Como diz um adágio, né? Que o cristão, ele precisa nadar contra a correnteza. O cristão, ele vai na contramão do mundo. O mundo está indo nessa direção e nós estamos indo nessa direção, completamente na contramão. Na realidade, a Bíblia é um pouco mais enfática, né? Ela diz que aqueles que não creem no Filho de Deus já estão condenados. Então, o caminho dele não é para lá, o caminho deles é para lá, e o nosso é para cima. Então, somente na contramão do mundo nós estamos. Então, tenhamos isso muito claro na nossa mente. Louvemos ao Senhor, não podemos estar nos moldando, né, tomando a forma do mundo, mas sim precisamos estar transformados através da renovação do nosso entendimento, para que a partir daí sim nós experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Chegamos ao tópico 3, gestos e atitudes na adoração a Deus. Ajoelhar-se e prostrar-se. São gestos de profunda reverência diante de Deus. Salomão, na inauguração do templo em Jerusalém, diante de todo o povo, se pôs de joelhos, adorando a Deus. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar do Senhor. Jesus prostrou-se diante do Pai em súplica, em Mateus 26, 39. Aqui, meus irmãos, nesta oração de Salomão, Salomão estava orando. Salomão estava fazendo a consagração do templo que ele havia construído ali em Jerusalém. Ele não estava teoricamente adorando ao Senhor, ele não ajoelhou para adorar, ele ajoelhou para orar e entregar o templo e consagrar o templo e fazer a sua súplica diante de Deus. O Senhor Jesus se prostrou-se, né, diante do Pai em súplica, também porque ele estava naquele momento ali no Getsêmani de extrema tristeza, de extrema opressão, de extrema angústia no seu corpo físico. Mas, independente de tudo isso, nós temos que entender que não existe assim uma regra muito clara na Bíblia Sagrada que nós devemos adorar apenas de joelhos. Até porque, meus irmãos, a Bíblia tem alguns exemplos bastante interessantes de adoração ao Senhor e não estavam de joelhos. Por exemplo, nós encontramos em Lucas 10 e 21, o Senhor Jesus se alegrou no Espírito Santo e louvou ao Senhor em agradecimento. O Senhor Jesus disse, a palavra do Senhor diz, naquela mesma hora
se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Sim, assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Vejam, meus irmãos, o Cristo Jesus não estava ajoelhado. Ele estava ali dando orientações para os seus discípulos que haviam acabado de retornar de pregar o Evangelho. E ele foi, naquele momento, ele se alegrou no Espírito e louvou e adorou ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso. Então, perceba, ele não estava de joelhos. E no outro ponto foi na carta que Paulo estava escrevendo aos Romanos. Paulo vinha escrevendo a carta aos Romanos quando chega no capítulo 11, versículos 33 ao 36. Paulo lança um hino de adoração. Ele estava escrevendo a sua epístola e ele lança ali um hino de adoração que diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vejam, irmãos, que aleluia, que adoração tremenda. Paulo estava escrevendo e ele não estava de joelhos. O que queremos dizer com tudo isso é: não existe uma regra. Não existe assim, Deus só aceita adoração de joelhos, não. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você está na rua andando, temos condição de adorar ao Senhor. Você está no banho, tem condição de adorar ao Senhor. Você está trabalhando, tem condição de adorar ao Senhor. Mas não podemos negar que de joelhos é bem melhor. Estar de joelhos em oração, desligado de todos os problemas do mundo, de todas as opressões, no momento dedicado ao Senhor. De joelhos é muito melhor. Mas não se limite a estar de joelhos. Adore ao Senhor em todas as oportunidades que você tiver. A Bíblia diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Subtópico 2. Louvar e cantar. Davi introduziu o uso de instrumentos musicais, do cântico coral e congregacional no culto a Deus. Ele mandou selecionar e preparar 4.000 cantores oficiais, que se revezavam em turnos. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 23, versículos 5 e 6. Acompanhados com instrumentos musicais e dirigidos por 288 maestros. Então, meus irmãos, vemos aqui que foi Davi quem instituiu a música no culto, no serviço ao Senhor. Foi Davi que, inspirado pelo Santo Espírito, fez com que mudasse as coisas na questão do serviço religioso ali, no culto ao Senhor. Se você vai ler, por exemplo, no Pentateuco, não se fala nada sobre a questão de adorar a Deus com música durante o culto, durante os serviços de sacrifício. Davi, inspirado pelo Senhor, um pouquinho antes de ele morrer, de ele falecer, quando ele estava preparando os materiais para Salomão construir o templo, aquele templo suntuoso que foi construído em Jerusalém. Se você olhar ali na Bíblia, foi Davi quem preparou todo o material. Davi recebeu a planta, Davi preparou o material, o ouro, a prata, o bronze, tudo que foi separado para construir, tudo que foi necessário para construir o templo, de coisas valiosas, foi Davi quem preparou. E nesta mesma época, ele instituiu a questão musical. Inseriu no culto ao Senhor a participação do canto congregacional e do cântico coral, onde nós tínhamos, como diz aqui o texto, 4.000 músicos e 288 maestros. Coisa tremenda que Davi fez naquela época. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando,
Na Igreja de Cristo, a adoração a Deus também se expressa com cânticos e hinos de caráter espiritual. Aqui já comentamos um pouquinho, irmãos, sobre isso, que infelizmente o que nós temos hoje nas igrejas mais são músicas e não hinos. E são, diga-se de passagem, cada música terrível, com heresias tremendas, coisas que, pontualmente falando, afrontam a Bíblia Sagrada. Nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Não é porque o ritmo é bom, não é porque a música, tem um refrão que fala do Senhor Jesus, um refrão que fala de Deus. Nós temos que analisar todas as estrofes da letra do hino para ver se ali no meio não tem uma heresia. E é o que normalmente acontece. Às vezes o hino parece até ser bonito, tem uma boa melodia, soa bem aos ouvidos, mas tem heresia na sua letra. Que nós, como professores, formadores de opinião, orientemos aos líderes de departamentos bastante cautela na escolha das músicas, dos hinos, dos pseudo-hinos que são colocados na igreja com o objetivo de adorar ao Senhor. Analisemos se não há heresias nos hinos, analisemos se não há coisas erradas naquilo que estamos cantando na igreja, porque temos visto muita coisa errada. Que Deus nos dê da sua graça, irmãos, para corrigir essa situação e nós possamos voltar a adorar ao Senhor da forma mais pura possível. Que Deus nos ajude mas que Deus levante, que Deus toque nos nossos compositores, ou levante outros novos compositores, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que orem, que jejuem e também que leiam e compreendam a Bíblia, para que venham colocar hinos de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com o que soa bem. Porque os hinos, o objetivo é adorar a Deus. Esse é o objetivo dos hinos, hinos de adoração ao Senhor. Continuando então, o apóstolo Paulo nos exorta a praticar a verdadeira adoração de forma consciente e profunda. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Quanto tempo, irmão, faz que nós não ouvimos cânticos espirituais? Cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Essa é uma situação que nós devemos buscar tremendamente. Voltar a termos hinos espirituais, cânticos espirituais, salmos que louvem e exaltem ao Senhor. E deixemos o antropologismo, a adoração do homem, a necessidade do homem, e não sei o que, sabor de mel, e quem te viu no palco e não te ajudou, parar com estas coisas e louvarmos efetivamente ao Deus Todo-Poderoso. Continuando, glorificar a Deus. Ao longo das Escrituras Sagradas, aprendemos que devemos glorificar a Deus com inteireza do nosso ser. Ora, se nós somos templo do Espírito Santo, significa que ele habita em nós. Logo, Deus não aceita nada menos que todo o nosso ser, isto é, vosso corpo e vosso espírito. Aqui, meus irmãos, é mais uma vez um reforço de que temos que adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Em espírito é com todo o nosso ser, não apenas com a boca e os lábios e a voz, mas é com o coração, é com os braços, é com a cabeça. Quando eu citei agora há pouco sobre fechar os olhos, levantar os braços e balançar o corpo, não tenho nada contra isso, desde que o louvor seja verdadeiro, desde que estejamos louvando ao Senhor em espírito e em verdade, e não apenas corporalmente, não apenas de lábios, de voz e de corpo balançando, não. Adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Quando estamos adorando, a manifestação pode se levantar os braços, fechar os olhos, chorar, falar língua estranha, não importa. O que importa é estarmos adorando em espírito
e em verdade. Continuando, o salmista lembra-nos de que a nossa adoração deve ser expressa da seguinte maneira: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os seus votos. Salmo 50, versículo 14. A palavra de Deus nos ensina que quem oferece sacrifício de louvor a Deus o glorifica. É um privilégio glorificar a Deus e apresentar-nos diante dele. Essa questão, irmão, de sacrifício de louvor aqui no Salmo 50, muitas vezes pode nos passar uma ideia de que louvar ao Senhor é um sacrifício. Mas nós queremos ajustar um pouquinho essa questão, pois lá no livro de Levítico, um dos sacrifícios era o chamado sacrifício de comunhão, que era um sacrifício de ação de graças, que era chamado oferta pacífica. E quando lemos este mesmo versículo na Nova Almeida Atualizada, nós temos assim: ofereça a Deus sacrifício de ações de graça e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Então, no Salmo 50, nos parece que o comentarista não está falando sacrifício de louvor. Oferece a Deus sacrifício de louvor. Porque eu não entendo o louvor ao Senhor como sendo um sacrifício. O louvor ao Senhor é algo que nós temos que sentir prazer. E aqui, nessa outra tradução, na Nova Almeida Atualizada, oferece a Deus sacrifícios de ação de graça, que está ligado diretamente ao sacrifício de comunhão lá do Levítico, no capítulo 3. Então, tenhamos só essa questão, em mente. Oferecer a Deus louvor não é um sacrifício, no sentido de não é penoso para nós. Precisa ser algo prazeroso. Nós precisamos ter prazer em adorar ao Senhor e não simplesmente considerar o louvor como sendo um sacrifício. Eu tenho que cantar 3 hinos da harpa quando começa o culto. Que dificuldade, que sacrifício. Não. Para aqueles que são verdadeiramente gratos ao Senhor, para aqueles que compreendem realmente o que Deus é e representa nas nossas vidas. É um privilégio, irmãos, nós louvarmos ao Senhor. Que Deus nos dê da sua graça para termos prazer de louvar ao seu nome. Continuando então agora na conclusão. Na mordomia da adoração, precisamos saber que Deus não vê apenas o gesto exterior como expressão de louvor, mas também a motivação do coração. Oremos como Davi orou: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Salmos 139, 1 e 2. Que Deus, irmãos, nos dê da sua graça para continuarmos louvando ao seu nome e principalmente para que entendamos essa, entre aspas, dívida de louvor que nós temos para com Ele. Nós temos que louvá-lo pelo que Ele é. Nós temos que louvá-lo, nós temos que adorá-lo pelo que Ele é. Nós temos que louvá-lo por aquilo que Ele faz por nós. Porque Deus tem sido bondoso, muito bondoso para conosco. E o nome dEle é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Nos acompanhe e nos suporte com as suas orações. Estaremos de volta na semana que vem, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor, que Deus nos abençoe.